Essas canções são muito significativas na história da igreja, nossas vidas, e quando nós louvamos ao Senhor, percebemos o quanto a igreja gosta desse ritmo, dessas canções que falam muito aos nossos corações. Louvado seja o Senhor por isso. Que bom que você veio essa noite, e eu creio que a primeira promessa sobre sua vida você já recebeu. A promessa de não ficar em casa num dia frio e vir aqui para louvar o Senhor. Glória a Deus por isso. Porque a promessa nós queremos é ficar embaixo das cobertas, não é verdade? E estar aqui você já superou muitas pessoas e você tem realmente, e está aqui nessa noite, o Senhor quer falar ao seu coração, como já nos falou através dessas canções. Eu quero ler com vocês um texto de Apocalipse, o capítulo 7. Nós vamos ler os versos 16 e 17. Nós estamos na série de mensagens falando sobre alertas, convites e promessas. Então hoje eu quero falar sobre as promessas do Senhor, para aquilo que o Senhor tem prometido sobre cada um de nós. Apocalipse 7, o verso 16 e 17, assim nos diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra e que o Senhor venha completá-la em nossos corações, ministrar sobre nossas vidas. Obrigado por cada um que chegou aqui. E alguns podem estar com esse texto, com fome, com sede. Oh Deus, o sol e o calor forte, as circunstâncias têm trazido sofrimentos, angústias, dores. Mas nós queremos ouvir as promessas do Senhor. E cada um desses corações possa ouvir a promessa que Deus preparou nessa noite para compartilharmos. No nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem. Nos encontramos num texto do livro de Apocalipse, em que nós estamos agora num momento muito interessante de toda essa trajetória. Vocês estão acompanhando as terças-feiras e também quem frequenta os nossos cultos ao domingo, que estamos falando sobre o livro de Apocalipse. E agora esse texto aqui, desse capítulo 7, é o momento em que João está escrevendo para cristãos que estão sob severa perseguição. Então eu gostaria que vocês agora, juntamente comigo, entendessem e percebessem que agora é um momento em que esses queridos irmãos e irmãs do passado, esses queridos irmãos e irmãs do hoje, esses queridos irmãos e irmãs do futuro, estão passando severa perseguição. Então eu quero que você pare esse momento e perceba que essa fala de João, esse texto, ele localiza um grupo de pessoas. Ele está falando para essas pessoas que a fome, a sede, o sol e um calor intenso eles estão vivenciando. Olha só, fome e sede, nós podemos entender que é a ausência de recursos. Então aqui João fala, não terão mais fome, jamais terão fome, nunca mais terão sede. Então ele está falando que as circunstâncias que esse grupo está vivenciando, que esse momento está sendo vivenciado por cada uma dessas pessoas,
são momentos em que há escassez, né? Escassez de recursos. E quando nós falamos em fome e sede, é isso. É quando realmente os recursos que nós podemos produzir, os recursos que nós podemos comprar, os recursos que nós podemos angariar com os nossos esforços, através de circunstâncias que nos levam ao trabalho, à produção, à troca, ao pedir emprestado, aquilo que nós levamos para a nossa mesa e nos alimentamos, cessou. Então, é um momento de forte tribulação, é um momento de forte perseguição, é um momento em que as coisas estão tão severas, em que a fome e a sede. E ele também fala assim, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre o sol, nem outro calor forte. Então ele está numa segunda circunstância, que nós podemos dizer que é o sol e o calor, que nós podemos entender como a intensidade das aflições. Então ele está usando uma figura não apenas real de estarmos ao sol, estarmos debaixo de um calor intenso, mas isso também vai nos levar a entender que essa circunstância, que essa escassez de recursos alimentares, recursos de água, de recursos de comida, ela traz uma intensidade. Então, ele usa aqui essas expressões, essas palavras, para demonstrar que esse estado, que esse momento, que essa circunstância, que essa severa tribulação, que esse severo momento de estar, que é o contrário do momento de bem-estar. Quando nós estamos no momento de bem-estar, nós temos paz, nós temos alimento, nós temos água, nós temos o sol que vem na medida certa e que é importante para produzir, que era importante para gerar vitaminas em nós, né? Porque nós precisamos tomar sol para gerar vitamina. Quando nós temos a paz de espírito, quando nós temos um bem-estar. E aí alguns estudiosos falam até do bem-estar social, é quando nós podemos ter paz com as pessoas que estão ao nosso redor, quando nós temos paz no nosso trabalho, quando nós temos alimento, quando nós temos tudo aquilo que nos traz uma saciedade, em que nós nos encontramos num bem-estar. Mas aqui o apóstolo João está falando, João está escrevendo a essas pessoas, a esse grupo, em que eles não estão vivendo um bem-estar, mas eles estão vivendo um momento de severa perseguição, eles estão vivendo um momento de severas angústias, eles estão vivendo um momento de fome e sede, eles estão vivendo um momento em que o sol e o calor traz a percepção da intensidade daquilo que eles estão nesse instante vivenciando. E você tem escutado dessa plataforma, desse púlpito, que ao ler o livro de Apocalipse, ao você se aproximar desse livro, né, que é um livro em que às vezes nós temos algumas dificuldades, e acho que tem sido muito salutar essas nossas as ministrações assim, para a glória do Senhor, que temos escutado aqui, né, sobre essa percepção de olharmos esse livro e trazermos essas interpretações. Então eu quero apenas resgatar essas 4 ideias para vocês entenderem agora também e ajudar a compreender esse momento que João está falando. Nós temos aquelas 4 ideias básicas, que é a preterista, né? Aquilo que aconteceu no passado. Então aqui estão falando de pessoas que sobreviveram à destruição de Jerusalém, do templo, de tudo que aconteceu ali lá pelos anos 70 depois de Cristo, né? Os historicistas falam que essa igreja fiel, que após séculos de perseguição, de perseguições religiosas na Europa e em alguns lugares onde foi o centro do cristianismo, né? João escreveu isso para esse momento histórico. Os futuristas aqueles que entendem que é um processo, é uma promessa literal para os crentes que passarão pela tribulação no fim dos tempos, né? E aí diz o verso 14, né? Aqueles que, lá no verso 7, no verso 14, diz assim: e eu disse-lhes, Senhor, tu sabes que
Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então são esses que passaram pela grande tribulação e que agora estão vivendo esse momento em que jamais terão fome, jamais terão sede, e se cessará essa intensidade das perseguições que eles vivenciaram. E os idealistas, ou chamados amilenistas, dizem que essa promessa espiritual, ela é atemporal. A paz eterna para a igreja é para todas as eras. Então não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá mais o castigo do sol, não haverá mais o calor excessivo, porque nós vamos viver a paz plena com o Senhor. Então nós temos trazido essas 4 ideias, essas 4 visões, para que você entenda e procure aquilo que, às vezes eu vou expressar, aquilo que faz sentido para você, aquilo que você ouve. E aí, olhando, alguns grandes estudiosos falam muito sobre essa parte do futurista, né? Que a igreja vai passar pelo milênio, e as 2 correntes hoje bem fortes, tá? Essa, ou quem sabe o amilenista, em que já é essa a realidade da igreja, né? Então é algo que a gente vai estar aqui conversando com vocês, mas é para a gente nos situar. Mas independente das 4 visões, o que João está falando aqui é que isso vai acontecer, entendeu? Então isso que é o mais legal do Apocalipse, é que às vezes a gente fica pensando só no passado, isso está acontecendo na história da igreja, isso vai acontecer nesse futuro, ou isso vai acontecer no linear da história. Mas a verdade é que nós podemos vivenciar isso. Os irmãos do passado vivenciaram isso, e nossos irmãos que estão, quem sabe nós seremos esse futuro de viver a tribulação, o milênio, nós podemos passar por isso. Então aqui o Apocalipse, ele é vivo por isso, porque ele vem trazer esse relato que nós devemos ler e perceber o que Deus quer falar conosco, né? Então aqui eu vejo que no passado, no presente e no futuro, nós podemos viver tempos de escassez, nós podemos ter fome, que é a ausência dos recursos, nós podemos ter sede, que é a ausência de coisas tão básicas para a vida, né? De não termos uma água para beber, uma água para saciar a nossa sede. Nós podemos vivenciar situações em que o sol é tão forte, as intensidades das perseguições, das lutas, que eu e você podemos vivenciar uma enfermidade, uma crise na família, ou a igreja, quando passar após esse tempo de salvação, de presença do Senhor, mas passar pela tribulação, ela vai ainda viver isso, esse calor intenso daquelas aflições que a todos nós podemos viver hoje, ou está aguardado ainda para nós. Como nós vamos nos posicionar? Em que nós vamos nos agarrar? Em que nós vamos falar que existe uma promessa, e há uma promessa de Deus, que essas intencionalidades, que essas aflições, que a fome e a sede, que o sol, que o calor forte, vivenciaremos. Mas em que nós podemos nos apegar? Nossos queridos do passado, nós que vivemos hoje, ou aqueles que vão viver ainda o Apocalipse. E aí nós temos as promessas de Deus. E aí o texto de Apocalipse que nós lemos, ele é muito precioso por isso, porque ele fala que virá a fome, passaremos pela fome, pela sede, pelo sol, pela tribulação, pelo calor intenso. Mas o Cordeiro está assentado. Glória a Deus por isso. O verso 17 vem falar: o Cordeiro está assentado, pois o Cordeiro está no meio do trono. E aí a primeira coisa então que eu quero compartilhar contigo como uma promessa do Senhor, é dizer que Cristo está no centro. Amém? Pode vir a fome, pode vir a nudez, pode vir a sede, pode vir o sol, pode vir um calor intenso, pode cessar os recursos, pode vivenciarmos tudo isso como igreja, como povo de Deus. Mas o Cordeiro está no centro. Cristo está no centro de todas as coisas. Cristo esteve e estará no centro da história. Porque tudo converge para Cristo, tudo vem dele,
tudo veio de Cristo, tudo veio da Trindade, e tudo converge para Ele. Toda a história, alfa e ômega, início e fim, tudo está centrado no Cristo. Por isso que o apóstolo fala, por isso que ele recebe essa visão, mas ao olhar para o centro, ele vê o Cordeiro, que é o próprio Cristo, que está assentado no trono, no meio do trono. Por isso nós não podemos e não deveremos temer, porque a fome e a sede, porque o calor do sol, porque o calor intenso das aflições, das tempestades, das situações, podemos vivenciar. Mas Cristo está no centro. E Cristo estando no centro, Ele é o pão da vida. Jesus é quem sacia definitivamente a nossa fome espiritual, a nossa fome física, a nossa fome da alma, a nossa fome do vazio, a nossa fome que há dentro de nós, que é do tamanho do Cristo, que foi morto e que está sentado no trono. João 6,35 diz: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Aleluia! Jamais tereis fome, jamais tereis sede, porque é a promessa do Cristo que está no centro, e Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vir a mim, quem estiver perto de mim, quem se alimentar de mim, quem a cada dia entender que em meio à tribulação, que em meio ao milênio, que em meio à circunstância, Ele continua no centro. Nós vamos olhar e nós não vamos temer, porque o Cristo está no centro e Ele é o pão da vida. E esse Cristo que é o pão da vida, Ele é também a água da vida. Olha só, Ele conduz a igreja a essas fontes de água. João 4, 13 e 14 diz assim: aquele momento que ele se encontra com a samaritana, Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Jamais tereis fome, não terão mais sede, porque o Cordeiro está no centro. O Cordeiro está assentado no trono. Cristo é o centro de nossas vidas, ontem, hoje e eternamente. Por isso o apóstolo João, João está falando aqui a esses queridos irmãos que o ouviram no passado e que hoje nós estamos ouvindo, que o Cristo, Ele está no seu lugar. A história vem, a história acontece, as circunstâncias, os eventos históricos se desdobram na corrente, na esteira da história. Mas Cristo está no centro. Por isso é a primeira promessa que Deus quer falar para você nessa noite. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, Cristo tem que estar no centro da sua vida. Você precisa colocar Ele no centro da sua história, no centro da sua família, no centro do seu trabalho, no centro das tribulações, no centro da fome, no centro da sede, no centro sob o sol em que está castigando, o calor intenso das circunstâncias. Cristo está no centro. Segunda promessa: Cristo é aquele que apacenta. O texto nos diz que o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará. Vamos imaginar esse momento em que a igreja está vivendo essa grande tribulação, essa grande perseguição, essa severa opressão. E ela olha para o trono, e o Cordeiro está sentado nesse trono, porque Cristo está sentado no centro. E em meio àquela angústia, em meio àquelas aflições, ela olha para o centro e aquilo traz paz ao seu coração, porque é esse Cordeiro que apacenta a minha e a sua vida.
como ovelhas, e é interessante essa figura da ovelha, a ovelha ela necessita de cuidados às vezes extremos. Ela precisa ser alimentada com a quantidade de comida certa. Ela precisa do tempo certo tosar a lã. Se ela cai na água, ela tende a morrer afogada, porque a lã enche de água e aquilo pesa e às vezes ela não consegue sair. Ela precisa desse cuidado. Essa é a figura que Cristo nos traz, a palavra nos traz para falar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse apacentar é olhar para mim, para você, como essas ovelhas. Essas ovelhas que têm fome, essas ovelhas que têm sede, essas ovelhas que precisam ser guiadas por pastos verdejantes, como nos diz o salmista. Essas ovelhas que precisam ser levadas para águas tranquilas, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a severo calor do sol. É esse pastor que cuida das suas ovelhas, é esse pastor que se preocupa, e ao pôr do sol ali, ele começa a contar as suas ovelhas, e ali ele vê que falta uma dessas ovelhas, em meio a um rebanho tão lindo como esse aqui, e ele conta, e ele fala, cadê aquela ovelha? E ele deixa as 99 e vai buscar a perdida. Vai buscar aquela que está com sede, vai buscar aquela que se enroscou, quem sabe, num arbusto, num espinheiro, vai buscar aquela que escorregou no barranco e caiu na água, vai buscar e pega aquela ovelha e traz de volta, e sara, e trata, e alimenta, e traz para o seu aprisco. Esse é o Cristo que está no centro. Por isso essa é a segunda promessa sobre a sua vida. É a promessa de apacentar. E a terceira promessa é a promessa de guiar. O cordeiro que está no centro é esse que apacentará, é esse que guiará. E o texto diz, as fontes da água da vida. Esse que guiará. Nós precisamos ser guiados, queridos. Nós não somos autossuficientes. Tá? Nós estamos vivendo um tempo e uma geração em que me parece que as pessoas têm se considerado autossuficientes. Tem uma expressão muito bacana que a equipe ministerial e o pastor Edson sempre usa com a gente, e que é o dar feedback, que é o prestar contas. O ser guiado por alguém, ser guiado por Cristo, é você prestar contas para Cristo. Porque as circunstâncias parecem que nos levam a ser muito autossuficientes, cheios de nós mesmos. E eu preciso prestar conta como pastor, Senhor, eu preciso prestar conta ao meu pastor titular, à minha equipe ministerial, ao conselho da igreja, eu preciso prestar conta no meu trabalho, à minha esposa, meus filhos. Eu preciso ser guiado por Cristo para que a minha vida eu não seja autossuficiente e eu entenda que aquilo que Deus possa me dar, aquilo que eu possa fazer, aquilo que são as minhas realizações, com aquilo que eu tenho de intelecto, aquilo que eu tenho de conhecimento, não servem para nada se eu não estiver sendo guiado pelo Cristo que está no centro. Porque quando eu passo pelas tribulações, quando eu vivo as tempestades, porque quando a igreja está em meio a esse momento de severa perseguição, como nos diz aqui João, e esse é o momento em que a igreja está, e que ela tem que olhar de volta para o trono, e olhar e ver que o Cordeiro está sentado no trono, que o Cristo está ali, e que Ele chama o seu povo para ser apacentado e para guiar. E a terceira promessa é essa, querido. Eu não sei se os seus passos você mesmo tem dado e não tem deixado Cristo guiar os seus passos. Quem sabe a autossuficiência, quem sabe a autopromoção, quem sabe o autoengrandecimento, ou aquilo que você entende que é muito bacana para você, muito joia, a sua profissão, o seu trabalho, as suas redes sociais, aqueles que estão ao seu redor. Mas nós precisamos nos voltar e compreender a promessa do Senhor e deixarmos ser guiados por Ele. E o texto diz que Ele vai nos guiar para as fontes da água da vida. Essa igreja perseguida, essa igreja que está em meio à tribulação, vai ser levada a um lugar em que a água viva está ali. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima.
e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Vamos ficar em pé. Vamos louvar o Senhor. E essa é a promessa do Senhor sobre a sua vida. Cristo está no centro. Cristo quer te apacentar. Cristo quer te guiar. E Ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Porque essa promessa é para a sua vida, é para nossas vidas. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir se decidir dispor? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Declare. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir se decidir dispor? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque esta promessa do Senhor se cumpre sobre nossas vidas, Deus. Que cada coração aqui, Pai, possa estar atento. Ó Deus, possa ler o livro de Apocalipse, perceber, Deus, que essas palavras vêm de encontro às nossas vidas, Deus. Ó Pai, se há alguém aqui que ainda Cristo não é e não está no centro da sua vida, Deus, que nessa noite essa palavra possa ecoar nesse coração, Deus. Que eles possam reafirmar esse compromisso com o Senhor, aceitar a Cristo, entender o seu projeto e deixar ser apacentados pelo Senhor, e permitir que o Senhor venha guiar cada dia mais as nossas vidas e a vida desse meu querido irmão e dessa minha querida irmã, e que o Senhor enxugue dos olhos as nossas lágrimas, para a glória do Senhor. Amém.